É uma coisa você ter tido um caso com o meu marido. É uma coisa você ter me humilhado nessa cidade. É assim que o plano tem início. É assim que a conspiração começa. Que o triângulo amoroso podia ter tido alguma influência. Mas é uma história totalmente diferente. Você está carregando um filho do meu marido. É inaceitável. Ela merece ser encontrada. Mistério ID. O caso Heather Elvis. No ID. Tudo bem, cara? Opa! Qual é o seu nome? Sidney. E qual é a sua relação com ela? Não tem relação nenhuma. Já teve alguma relação? Nós tivemos uma relação, só que eu terminei. Já passou por perto da área de Peachtree Landing? Não. A gente tem que encontrar ela. Tá, tudo bem. Quero que vocês encontrem ela. Tem alguma ideia de onde ela possa estar? Nenhuma. Tá, muito obrigado. Tá tranquilo. Tem alguma coisa errada. É um dos crimes mais arrasadores dos últimos tempos. Aquela menina foi tirada da família dela logo antes do Natal. É de partir o coração. Heather Elvis, de 20 anos, desaparece sem deixar vestígios. É o lugar mais escuro e isolado do condado de Horry. Eles estavam desesperados por respostas, mas não tínhamos. Neste programa especial, iremos explorar a fundo um arriscado triângulo amoroso. Eu disse, eu sou casado e sou feliz no meu casamento. Ela disse, então tá, e desligou. Ele tinha sido algemado à cama pela esposa. Eles estavam assediando uma menina de 20 anos. Ela ficou aterrorizada. Fizemos entrevistas exclusivas com os amigos e familiares arrasados de Heather. Eu sou uma pessoa que precisa de fatos. Eu queria uma prova. Queria saber o que aconteceu. Tantas coisas ficaram incompletas na vida dela. Coisas que ela não vai poder nunca fazer. E também conferimos de perto 2 dos julgamentos mais polêmicos dos últimos tempos. Isso é uma fraude, não tem ciência nenhuma, é pura bobagem. Você disse, Sidney me traiu nos meses de setembro e outubro com uma psicopata. Isso. É tudo um jogo, tudo não passa de um jogo. A culpa não é minha. Eu quero que as pessoas saibam a verdade. Ela merece ser encontrada. Mistério ID. O caso Heather Elvis. Myrtle Beach fica na parte nordeste da Carolina do Sul, no litoral do Atlântico. É uma área popular entre os turistas. Nós recebemos até 18 milhões de turistas durante a temporada de verão. A alguns quilômetros do centro da cidade, existe um pequeno cais rural chamado Peachtree Landing. Durante o dia, ele fica bem movimentado com o movimento dos barcos e dos caiaques. Mas à noite, a história é outra. É bem escuro. É um lugar onde só iria quem não quisesse ser visto. No dia 19 de dezembro, perto das 9 da noite, o policial do condado de Horry, Kenneth Canterbury, foi enviado ao Peachtree Landing para averiguar a denúncia de um veículo suspeito. Não tinha luzes no Peachtree Landing, nenhuma pessoa. Os jovens costumavam ir até lá para fazer certas coisas e se divertir, sabe? Pegação, coisas desse tipo. É o lugar mais escuro e isolado do condado de Horry. Quando ele chegou lá, achou um Dodge Intrepid verde, que não estava bem estacionado. Ele não estava estacionado reto, ele estava torto por cima de algumas vagas. E ao que tudo indicava, ele já estava ali há algumas noites. O policial Canterbury examinou o veículo mais de perto. Nenhuma janela quebrada, nenhum sinal de conflito, nada de sangue. Talvez alguém tivesse largado o carro lá, entrado no carro de outra pessoa e ido embora com ela. Myrtle Beach é a maior cidade do condado de Horry. É uma cidade turística, uma área inconstante. Não seria incomum a polícia encontrar um carro sozinho? Um carro sem ninguém dentro, ninguém ia pensar logo de cara em um crime grave. O carro estava bagunçado. Tinha um monte de coisas espalhadas. Não tinha nada estranho.
Mas era esquisito encontrar um carro num cais completamente escuro. Então ele pesquisou a placa do carro. Quando o resultado da pesquisa da placa do carro chegou, a polícia ficou sabendo que ele pertencia a um homem chamado Terry Elvis. O Canterbury conhecia o Elvis. Ele sabia que era o dono da gráfica da cidade. Então, o Canterbury decidiu ir até a casa do amigo. Meu nome é Terry Elvis. Ele chegou na minha casa. Eu acho que a primeira coisa que ele disse foi: você perdeu um carro? Eu olhei na garagem e disse: não. Ele disse: o Intrepid Verde. Eu disse: esse é o carro da Heather. A Heather era minha menina mais velha. Ela tinha se mudado, mas tinha um quarto na nossa casa. Ele disse que encontrou o carro no Peachtree Landing. Eu perguntei se ele tinha sido arrombado ou quebrado. Ele disse: está trancado, mas mal estacionado. Foi quando eu me dei conta que havia alguma coisa estranha. Terry e o policial Canterbury voltam ao Peachtree Landing e inspecionam o carro juntos. Ele abriu o lado do motorista primeiro e dava para ver umas correspondências e outras coisas no banco. Então ele foi pro lado do passageiro e tinha mais papel daquele lado. Ele perguntou: isso é incomum? Eu disse: não, é normal largar papéis assim no carro. Ele disse: abre o porta-malas. Ele estava esperando o pior, assim como eu. Então, eu destranquei o porta-malas. Eu abri. Apontei a lanterna para dentro. Não cabia mais nada lá dentro. Estava cheio de coisas. Tinha algumas identidades antigas lá. Um cartão de débito e outras coisas. Mas não havia nada na hora que pudesse ter algum valor como pista. Não havia carteira, chave, celular ou uma bolsa. Sem ter ideia do paradeiro de Heather, a preocupação de Terry aumenta. A gente viu que tinha algo errado. A última vez que eu vi ela foi quando ela veio até a nossa casa para buscar o violão. Foi o que eu falei pra ela. E conversaram um pouco. A gente estava montando a árvore de Natal. Ela estava feliz quando foi embora. Eu comecei a ligar pro celular da Heather várias vezes. Mas sempre caía na caixa postal. Aquilo era perturbador. Eu fiquei preocupado. Era muito estranho, caía direto na caixa postal, como se o celular tivesse desligado, e ela nunca, jamais desligava o celular. Ela entrava em pânico quando a bateria chegava aos 30%. O celular era quase parte do corpo dela. Ela tinha um emprego estável. Tinha amigos e familiares que a amavam. Não tinha razão absolutamente nenhuma para simplesmente ir embora. Aquilo era estranho. O policial não sabia o que pensar, nem o pai. Mas eles não viram nenhum indício que tivesse ocorrido um crime. E o policial deixou o Sr. Elvis levar o carro para casa. Terry logo registra um boletim de pessoa desaparecida para sua querida filha de 20 anos, Heather. Eu sou Debbie Elvis, mãe da Heather. Era para ela nascer em julho, mas ela era impaciente e veio um pouco mais cedo. E foi um parto bem rápido. Eu coloquei o avental e entrei e me perguntaram se eu queria menino ou menina. Antes que eu pudesse responder, eles me disseram: tarde demais, é menina, e eu achei a coisa mais maravilhosa. A Heather era a filha do meio. O Chris é 10 anos mais velho que ela e a Morgan é 4 anos mais nova. Eu acho que os 3 eram muito próximos. Eles se amavam muito. Eu sou a Morgan, eu sou a irmã da Heather. Nós éramos muito próximas. A gente cresceu sempre desenhando em coisas que não era pra desenhar. Ela adorava cores, adorava pintar. Ela adorava cantar, mas não pra outras pessoas. O meu banheiro ficava debaixo do dela. E se eu acordasse cedo o suficiente, dava pra sentar no banheiro e escutar ela cantando pela ventilação. E eu adorava isso. Mas ela jamais subiria num palco. De jeito nenhum. Era pesadelo pra ela. Ela chamava atenção onde quer que ela fosse. Se ela fosse uma cor, seria amarelo.
Se ela fosse uma flor, seria um prado inteiro. Chegando ao fim da adolescência, Heather também desenvolve um lado mais sério. Nossos filhos cresceram na igreja e ela foi como missionária para Porto Rico. Ela contou, a gente foi até a casa de uma senhora mais velha e o telhado estava todo esburacado. A gente trabalhou o dia todo para consertar o telhado e ela adorava fazer esse tipo de coisa. Ela conseguiu um emprego enquanto estava no ensino médio e ela adorava trabalhar. Ela se formou no ensino médio e trabalhou como hostess no Tattooed Kilt. Meu nome é Brianna Kuser e Heather Elvis era minha colega de apartamento e minha melhor amiga. A gente tinha se conhecido no trabalho. Ela era hostess e os clientes e funcionários adoravam ela. Eu acho que no começo a gente não se dava muito bem porque ela era meio doida e intensa. Até que eu me dei ao trabalho de conhecer ela. A Heather era muito independente. Ela não gostava das regras de casa, não gostava de ter horário para voltar. Então, quando fez 18 anos, ela foi morar com uma amiga. Ela veio morar comigo. Ela era bem bagunceira. Parecia que, quando eu arrumava as coisas, explodia uma bomba no apartamento 5 minutos depois. Além do trabalho no restaurante, Heather também possui uma aspiração artística. Ela se formou no ensino médio com licença de esteticista e era muito, muito boa nisso. Ela sabia escolher as cores certas para o cabelo e a maquiagem das pessoas. Ela era infalível com as cores. Ela tinha acabado de fazer uma entrevista de emprego no dia do desaparecimento. Ela foi contratada como maquiadora num salão de beleza local. E estava muito animada. Com certeza essa era a paixão dela. Horas após a descoberta do carro de Heather pela polícia, Terry e Debbie apresentam uma pista intrigante. Na terça-feira, antes de tudo acontecer, dia 17, ela veio até a nossa casa para buscar uma correspondência. Ela mencionou de passagem que tinha um encontro e que ela precisava ir embora para se aprontar para o encontro. Eu perguntei com quem era e ela disse que era um cara novo. Foi tudo o que ela disse. Então, aquela noite, em algum momento entre 9 e 10 horas, nós recebemos uma mensagem de texto. Ela me mandou uma foto dirigindo a picape dele e sorrindo de orelha a orelha. A mensagem era: que orgulho, eu sei dirigir no manual. Eu imaginei que poderia conversar sobre isso no dia seguinte, mas não pude. Este foi o último contato da família Elvis com Heather. A polícia se apressa para identificar o homem misterioso que tirou a foto. Esse encontro aconteceu cerca de 24 horas antes da polícia encontrar o carro da Heather abandonado perto do cais. Uma informação os leva a um homem que pode ter sido a última pessoa a ver Heather viva. Eles encontraram um amigo que disse que na noite do dia 17 de dezembro a Heather saiu para um encontro com Stephen Giraldi. Ele tinha 22 anos e trabalhava como cozinheiro em um restaurante chamado Wicked Tuna. Ele frequentou o ensino médio com a Heather e os dois já meio que se conheciam. Essa é a história que ele contou para a polícia. O Steven entrou em contato com a Heather por uma rede social. Eles não tinham contato na escola, mas ele gostava dela e a chamou para sair. Ele a buscou aquela noite e eles foram jantar em um restaurante chamado Banditos no centro de Myrtle Beach, um restaurante mexicano. Depois do jantar, o Steven a levou ao shopping Inlet Square para ensiná-la a dirigir sua picape de câmbio manual. A Heather ficou tão animada por aprender a dirigir com o câmbio manual nesse encontro que pediu para ele tirar uma foto dela e enviou essa foto para o pai. O Steven disse à polícia que depois da aula de direção, ele a levou para a casa dele ou a casa da mãe dele, onde ele estava morando. E os dois assistiram um filme no quarto dele. Então, ele a levou para casa e ela convidou ele para entrar para mostrar o apartamento. E ele aceitou. Eles se beijaram na porta dos fundos por algum tempo e então ele voltou para casa. A polícia ficou muito intrigada por esse encontro com o Giraldi. Ele admitiu ter estado com a Heather muito perto da hora em que ela parece ter desaparecido da face da terra. Eles entraram em contato com a mãe de Steven Giraldi para confirmar parte da história. Ela disse que o casal realmente assistiu um filme na casa aquela noite. Depois de levar Heather embora, ele voltou para casa e passou a noite inteira lá. Não tinha como o filho dela ter machucado Heather.
Parecia que o álibi dele era bem sólido. Depois de liberar Sherald, a polícia começa a investigar a fundo a vida pessoal de Heather e vasculha o apartamento. Sua colega de quarto tinha voltado para Nova Jersey pro feriado de Natal. Não tinha ninguém em casa. Eles entraram e estava um pouco bagunçado, mas nada fora do comum para uma jovem de 20 anos. Roupas espalhadas, malas meio prontas também e... Eles encontraram lenços de papel espalhados pela casa. Estava uma bagunça, tinha coisas para todo lado, mas nenhum sinal de confronto, nenhum sinal de crime. Não tinha nada que possam dizer que estava fora do comum. Em busca de informações adicionais, os investigadores solicitam os dados do celular de Heather. Então, durante o dia, eles vasculham sua suposta última localização. Na manhã após a descoberta do carro da Heather, a polícia procurou por mais pistas para seguir. Eles começaram a passar um pente fino, procurando por DNA, fibras, qualquer tipo de prova que pudesse ser utilizada. Mas eles não encontraram nada de estranho logo de cara. Então a polícia foi até o cais e começou a procurar possíveis pistas. Foram organizadas buscas. Eles estavam tentando encontrá-la de todos os modos possíveis. Para descobrir mais sobre a vida social de Heather, eles vão ao seu local de trabalho. O Tilted Kilt é um bar-restaurante que faz uso da mesma proposta que o Hooters. Blusinhas, garotas bonitas e comida mediana. Meu nome é Jessica Cook. Eu era uma das gerentes do Tilted Kilt onde a Heather Elvis trabalhava. É um bar-restaurante onde as meninas são jovens e usam tops e kilts. Eu cuidava basicamente da parte do atendimento. Tentava cuidar das meninas, eram como filhas para mim. A polícia pergunta a Cook se existe alguém que possa ter informações sobre o paradeiro de Heather. A Jessica disse, olha, se você quiser saber onde ela está, eu sugiro ligar para o Sidney Moore. Se tem alguém que vai saber onde ela está, é ele. Sidney Moore foi contratado para manutenção e começou a trabalhar em abril de 2013. Ele vinha depois do expediente para consertar o que precisava de conserto. Ele era muito extrovertido, fazia graça com todo mundo. Teve um dia em particular em que os funcionários do Tilted Kilt ganharam entradas para um jogo de beisebol no estádio Pelican. Depois do jogo, todos os empregados voltaram ao restaurante e o Sidney estava trabalhando. A Heather foi até os fundos e eles começaram a conversar. Conversaram durante um tempinho. Depois ela voltou para dentro e me disse que achou ele muito fofo e que estava interessada nele. Logo, Sidney também parece demonstrar interesse em Heather. O Sidney trabalhava à noite e quando ele começou a aparecer durante o dia, ele vinha nos dias de folga e trazia lanches para Heather, café, donuts, chá. Ele vinha, eles conversavam por alguns minutos e iam embora. Segundo Jessica, o relacionamento logo evoluiu. Um dia, enquanto o celular de Heather está carregando no escritório de Jessica, ela acaba dando de cara com informações surpreendentes. Ele ficava apitando sem parar. Então, depois de uns 15 minutos, eu finalmente peguei o celular porque eu achei que talvez fosse uma emergência de família. Mas era o Sidney Moore mandando mensagens. E isso me pegou de surpresa. Então eu dei uma olhada nas mensagens e acabei vendo algumas coisas que não queria ter visto. Tinha uma mensagem em particular que me deixou bem preocupada, indicando que eles estavam fazendo sexo nos fundos do Tilted Kilt. Eles claramente tinham um relacionamento sexual. Quando eu descobri, eu fiquei surpresa porque ele era muito mais velho. Naquela época, Heather tinha 19 anos e eu acho que Sidney tinha uns 40. Mas, apesar da diferença de idade, a conexão entre Heather e Sidney parece genuína. Dava para ver na expressão deles, estavam sempre sorrindo, conversando. Então ficou bem evidente que eles estavam afim um do outro. Conforme isso avançou, chegando perto do outono, dava para ver, na minha opinião, que os dois estavam apaixonados. Porém, meses após o início do relacionamento, Heather começa a receber mensagens perturbadoras. No começo de novembro, a Heather me contou que tinha começado a receber mensagens de texto totalmente maldosas, fazendo comentários horríveis. Ela não tinha certeza de quem estava enviando as mensagens, mas eram assustadoras. Uma dizia, alguém está prestes a levar uma surra.
Mas uma das mensagens para Heather indica a possível identidade da pessoa. Dizia: "Oi, querida, pronta para conhecer a esposa?" Ficou bem claro que aquelas mensagens eram da esposa do Sidney, Tammy. A Heather sabia que o Sidney era casado e isso não parecia incomodar nenhum dos dois. Quando o assunto surgiu, ele logo percorria o restaurante e todo mundo ficou sabendo bem rápido. Quando a Heather descobriu que a Tammy sabia, ela ficou assustada. Ela tinha medo de que a Tammy aparecesse no restaurante. Ela ficava tensa o tempo todo. Uma vez a Heather mostrou uma das mensagens, que era uma foto do Sidney fazendo sexo oral em uma mulher. Não dava para ver o rosto, só a parte de baixo. Eu presumo que fosse uma foto da Tammy. Eles estavam assediando uma menina de 20 anos, que ainda não estava acostumada a interagir com o que eu consideraria o mundo adulto de um homem de 37 anos e uma mulher de 40 anos com 3 filhos. Então, ela estava em desvantagem e ficou aterrorizada. Mas quando ficou óbvio que a Tammy não ia parar, ela pôs um fim em tudo. Ela terminou o relacionamento, ela estava perturbada. O que tinha começado como um caso bastante vago começou a ficar cada vez mais claro. Era basicamente um caso de pessoa desaparecida no começo. Então, começou a ficar bem evidente que o triângulo amoroso podia ter tido alguma influência. Nós tínhamos combinado entre a gente. Sempre que a gente estivesse conversando com um cara, ou fosse no encontro, ou fizesse amizade com um homem e saísse para algum lugar com ele em público, a gente compartilhava os telefones uma com a outra. E foi ideia dela, porque ela reprovava todos os caras que eu achava bonitos. Aí um dia ela me falou: eu conheci um cara chamado Sidney, e esse daqui é o número dele, pra qualquer caso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dele e depois eu não ouvi mais nada. Ela nunca mais comentou. Quando essa informação veio à tona, eu tive certeza que o Sidney sabia de alguma coisa e muito provavelmente a Tammy também sabia. Os investigadores obtêm o número de Sidney com Jessica e entram em contato por telefone. O policial só perguntou se por acaso ele tinha conversado com ela recentemente. E o Sidney respondeu que não. Ele não falava com ela há muito tempo, mas eles continuaram conversando e ele disse: bom, eu conversei com ela uma noite dessas. Eu falei com ela para pedir para ela parar de entrar em contato comigo. O policial disse: espera aí, você acabou de dizer que não falou com ela, mas agora você está dizendo que basicamente falou com ela perto do momento em que ela desapareceu. Então, naquele momento, ele chamou outro policial para ir até lá e repassar novamente o que o Sidney Moore tinha a dizer. Os policiais vão até a residência dos Moorers, enquanto outros começam a pesquisar seu histórico. Sidney Moore nasceu em 14 de janeiro de 1976 em Summerville, Carolina do Sul. E ele teve uma vida muito boa, pais ótimos, para todos os efeitos, a família norte-americana perfeita. Ele saiu de casa em 1997 e se mudou para Myrtle Beach atrás de trabalho. O Sidney era técnico de manutenção. Ele trabalhava em vários restaurantes da Grandstand. E num deles, ele conheceu a Tammy. Os dois tinham gosto por música e se deram muito bem a partir disso. Tammy Moore e sua família há gerações são da região de Myrtle Beach. No ensino médio, a Tammy era membro do clube de artes e ela também era membro da equipe de jornalismo. Lá ela falava bastante de música. O Sidney conheceu a Tammy Moore e eles se casaram pouco tempo depois. Depois de casar com a Tammy, ele meio que cortou todos os laços com a família em Summerville. O parente com quem nós falamos disse: a Tammy é quem comanda o relacionamento. Ele mencionou que ela era um pouco controladora. Juntos eles tiveram 3 filhos. Os Moores moravam em uma espécie de complexo no fim da 814, na área de Socastee. Ficava numa rua sem saída, bem isolado. Para quem olhasse, parecia que a Tammy e o Sidney formavam uma típica família feliz. Eles adoravam a Disney. Era uma parte importante da vida deles. Eles costumavam ir para Disney World todo ano, às vezes mais de uma vez por ano. Aliás, pelo que entendemos, as crianças eram educadas em casa porque eles viajavam muito e acabavam perdendo muitos dias de aula.
Os policiais chegam à casa dos Moores para interrogar Sidney sobre seu relacionamento com Heather. Então, o Sidney veio até a calçada para conversar com eles. A câmera no painel da viatura captou essa conversa. Não dá para vê-los, mas dá para ouvi-los. Tudo bem, cara? Opa! Qual é o seu nome? Sidney. E qual é a sua relação com ela? Não tem relação nenhuma. Já teve alguma relação? Nós tivemos uma relação, só que eu terminei. O Sidney disse, sim, nós tivemos uma relação. Mas eu terminei em algum momento em novembro. E eu continuo com a minha esposa. Ele alegou que ela estava deixando bilhetes na picape dele, tentando entrar em contato. Ele entrou em contato com a Heather aquela noite, só para dizer para ela deixar ele em paz. O relacionamento tinha acabado cerca de 1 mês e meio antes. Então, a polícia achou estranho ele de repente entrar em contato com ela no dia 18 de dezembro, no começo da madrugada. Então, eles perguntam sobre o paradeiro de Sidney no dia 18. Já passou por perto da área de Peachtree Landing? Não. A gente tem que encontrar ela. Tá, tudo bem. Quero que vocês encontrem ela. Tem alguma ideia de onde ela possa estar? Nenhuma. O Sidney disse que não fazia ideia do que podia ter acontecido com a Heather. Inclusive, disse que estava dormindo naquele momento e ele tinha sido algemado à cama pela esposa. Era uma punição pelo caso com a Heather. E só a esposa tinha a chave. Aquilo pareceu um álibi meio estranho para os policiais. Tá, muito obrigado. Tá tranquilo. Tem alguma coisa errada. Para obter mais informações sobre o relacionamento de Sidney e Heather, os investigadores entram em contato com a melhor amiga dela, que dá pistas sobre um lado diferente da relação. Eles falaram com a colega de apartamento, a Bree, e fizeram perguntas sobre a noite que a Heather desapareceu. Aquela noite eu estava com a minha família em Nova Jersey. E às 1h44 da manhã a Heather me ligou. Ela estava chorando descontrolada. Estava histérica. Eu perguntei o que foi. E ela disse, o Sidney me ligou. Ele disse que largou a esposa dele, que queria me ver e queria ficar comigo. Parecia que isso tinha um tom de urgência. A Heather estava com muita dúvida aquela noite em relação a ver o Sidney e falar com ele. Ela não sabia se ele estava sendo sincero ou não. Eu acho que ela ainda estava com medo da Tammy. Eu disse para ela, não faz isso. Por que você está fazendo isso? Não escuta ele. Eu disse, ele já partiu seu coração uma vez, por que você vai passar por isso de novo? Eu também disse para ela dormir e pensar sobre isso no dia seguinte. Quando eu desliguei, eu não achei que ela fosse encontrar o Sidney. E eu fui dormir. Para a polícia, o relato de Bree cria ainda mais dúvidas sobre a história de Sidney. O Steve disse que o propósito da ligação foi dizer para Heather deixar ele e a família em paz. Isso não era consistente com o relato da Bree. Depois que a polícia descobriu, através da Bree, que havia um conflito de relatos, eles conseguiram os registros das ligações que a Heather Elvis tinha feito e recebido na madrugada do dia 18, quando ela desapareceu. Então, os investigadores descobriram que uma ligação que o celular da Heather recebeu logo antes dela ligar para Brianna veio de um telefone público. E eles localizaram aquele telefone num posto de gasolina. E não se esqueça de que isso foi no meio da noite. Então, parecia que alguém tinha se esforçado bastante para esconder seus rastros ao fazer aquela ligação. A polícia foi até o posto de gasolina. E eles ainda tinham um vídeo de segurança. Então eles começaram a verificar o vídeo e viram o cara que fez a ligação. O vídeo não era de boa qualidade, mas dava para ver as roupas que ele estava usando. Dá para ver um homem chegando e fazendo a ligação no telefone público no exato momento em que a Heather recebeu a ligação do telefone público. E estavam certos de que aquele era o Sidney Moore. O Sidney disse que estava algemado à cama, então não tinha como ele sair e fazer o que quer que fosse. Ele estava mentindo para os investigadores da polícia. Armados com provas da mentira de Sidney, os investigadores o levam para interrogatório e utilizam a vantagem. Onde você trabalha? Em vários lugares. E o que você faz nesses lugares? Manutenção de restaurantes. Eles queriam deixar registrado o paradeiro do Sidney naquela noite. Eles suspeitavam seriamente de que ele sabia mais do que demonstrava. Você trabalha com alguém?
Com a minha esposa. Só sua esposa? É. Ela estava com você naquela noite? Tava sim. Você ficou na cidade ou foi direto para casa? Não quero ser explícito com você, mas a gente estava tentando consertar o casamento. Quando a gente estava na Broadway, a gente fez sexo no estacionamento. Essa é a parte explícita que eu mencionei. E quando a gente foi para Conway, a gente fez sexo em outro estacionamento. Em que carro você estava? Numa F-150 preta. O casamento estava com problemas e foi assim que eles tentaram salvá-lo? Isso é completamente doido. A polícia então pede que Sidney repasse os detalhes de sua última ligação para Heather na noite do desaparecimento. E como foi essa conversa? Ela disse, vem me ver. Eu disse, não, eu já te falei, eu tô tentando consertar meu casamento, tentando consertar o que eu estraguei. Eu disse, a gente não pode mais se ver, nem sair, nem fazer nada. Depois de terem falado com a Bree, eles estavam cientes de que ele provavelmente não estava falando toda a verdade. Eu falei, eu sou casado, eu tô feliz assim e quero continuar assim. Ela disse, então vai se desligou. E eu deixei o celular no silencioso e ela ligou mais 4 vezes. Você não atendeu? Não, porque eu nem sabia que estava tocando. Ela disse onde estava? Não, ela só disse que queria me ver. Você usou outro telefone aquela noite, da sua esposa? Não. Essa era a armadilha deles. E foi perfeita. Você usou um telefone público? Não. Isso ainda existe, é? O Sidney achava que os policiais eram idiotas. Ele conseguiu se encurralar sozinho, então eles deram o golpe de misericórdia. A Heather recebeu uma ligação aquela noite de um telefone público em um posto de gasolina na 10ª Avenida. Tá. E nós temos o vídeo de segurança. Tá bom. Você não tentou ligar para ela nem por um minuto? Um segundo? Não. Tem certeza? Talvez. Que tal a gente começar de novo? Olha, fui eu. Eu liguei pra ela do telefone público, vamos mas... começar de novo. Escuta, e toda a história é tudo verdade. O Sidney caiu direitinho na armadilha dos policiais. Eles viram que tinham pegado ele. Mas será que conseguiria uma confissão? Você já foi a Peachtree Lane? Já, centenas de vezes. E qual foi a última? Faz um ano, talvez, eu não sei. Já faz algum tempo. Parecem ser detalhes muito pequenos. E realmente são, mas quando você examina todos juntos, de repente, zero suspeita vira uma pequena suspeita que vai aumentando até você ter um verdadeiro suspeito. Então, a coisa se intensificou e a polícia começou a achar que parecia um assassinato. Mas o caso continuava muito complicado porque simplesmente fazer uma ligação não é crime. E ele deixou a delegacia ainda livre depois de dar o depoimento. Com a polícia investigando Sidney, a família Elvis se concentra totalmente em encontrar sua filha querida. Nós estávamos desesperados, tentando encontrar alguma coisa. A próxima coisa que eu fiz foi postar na minha página pessoal do Facebook. Isso não é brincadeira. Você viu a Heather? Não sabemos onde ela está. E em poucos minutos viralizou. Foi como acender um fósforo e incendiar uma floresta. Eu fiquei chocado com o número de pessoas que queriam ajudar e nós acabamos tendo que criar a página Encontrar a Heather Elvis no Facebook. Na hora já apareceram uns 30 mil seguidores e eu achei aquilo fantástico. Eles organizaram grupos de busca e as pessoas estavam criando folhetos e faixas. E a coisa só cresceu a partir daí. A família da Heather estava implorando para todos os que tivessem alguma informação se apresentarem. Eles ofereceram recompensas para todo mundo que pudesse ajudar. Tinham cartazes por toda parte em Myrtle Beach, no comércio, outdoors. Foi impactante. Pelo menos 3 pessoas desaparecidas foram encontradas mortas, só com as buscas pela Heather. Isso é incrível, porque elas estavam ali o tempo todo e ninguém tinha encontrado porque ninguém estava procurando. Após o conturbado interrogatório de Sidney, a polícia aumenta a pressão sobre a família Moore. Dias após o desaparecimento da Heather Elvis, alguns policiais do condado de Horry acabaram indo até a casa dos Moores. Eles não tinham um mandado de busca,
Mas a Tammy Moore estava em casa. Ela permitiu que os policiais dessem uma olhada em torno da casa e dentro da casa, mas não deixou que eles investigassem a fundo. Eles não podiam confiscar evidências. Então eles tiraram fotos sabendo que teriam que voltar depois. Ela ficou o tempo inteiro grudada neles, dizendo que eles podiam e não podiam ver. Eles pediram para dar uma olhada dentro da picape, a F-150, mas ela disse que estava sem as chaves, o que é estranho. Outra coisa importante foi que eles notaram um sistema de câmeras de segurança que parecia estar funcionando perfeitamente, do lado de dentro e fora da casa. Ele percebeu as câmeras, mas não disse para a Tammy que tinha visto elas. Ele nem tirou fotos, porque queria voltar. Aquelas câmeras, sem dúvida, teriam captado o que tinha acontecido na casa na noite em que a Heather desapareceu. Dias depois, em 23 de dezembro, a polícia obtém um mandato de busca para apreender potenciais provas. A polícia do condado de Horry enviou investigadores e eles examinaram várias coisas. O que mais se destacou nesse caso foi que o sistema de segurança que eles tinham visto antes estava totalmente diferente. Era um sistema totalmente novo, que não continha nenhum registro de antes de 21 de dezembro. Foi um grande golpe para a polícia. A coisa mais estranha nesse caso é que, se tinham um registro que podiam mostrar onde o veículo e onde eles estavam nos dias 17 e 18, aquele era o álibi mais forte deles. Ter arrancado aquele sistema, destruindo o possível álibi, e ter trocado por outro sistema, quer dizer que não queriam que a polícia visse o que foi registrado nos dias 17 e 18. Foi isso que aconteceu. E logo a família Moore parte para a ofensiva. A Tammy foi às redes sociais e começou a escrever as coisas mais absurdas e maldosas sobre a Heather, chamando ela de psicopata. Qual era o problema daquele casal? Nunca na história do condado de Horry houve um caso de pessoa desaparecida que tenha ganhado tanta exposição quanto o desaparecimento de Heather Elvis, de 20 anos. Na região de Myrtle Beach, o desaparecimento de Heather Elvis se tornou um fenômeno. A imprensa local começou a abordar o caso bem rápido. A essa altura, eu reconheceria ela na hora, de tanto que eu vi o rosto dela. Havia câmeras e jornalistas na frente do meu apartamento quando eu voltei para a cidade. Eu acho que aquilo causou confusão demais para o proprietário do apartamento e eu fui despejada. Dava para ver o desespero por respostas e a frustração. Aquela menina foi tirada da família dela logo antes do Natal. É de partir o coração, é de partir o coração. Acima de tudo, é Natal. É a época da família. E nós estamos sem a nossa filha. Nós somos muito, muito gratos mesmo por tudo aquilo que todos estão sacrificando por ela e por nós para nos ajudar a lidar com isso. Ver a família dela, com o tempo cada vez mais desesperada, foi uma das coisas mais difíceis. Conforme a cobertura televisiva se amplia, aumentam os boatos na internet sobre o relacionamento entre Heather e Sidney. E Tammy Moore entra em cena. A Tammy tinha sido traída. Então ela foi ao Facebook e começou a escrever coisas absurdas e maldosas sobre a Heather, inclusive chamando ela de psicopata. E ela também escreveu: meu marido estava comendo uma biscate no banco de trás. E adicionou que não se importava com nada disso porque ela teve o próprio namorado durante alguns anos. Quem faz isso? O que é que a Tammy estava tentando conseguir com esse tipo de coisa? A Tammy foi às redes sociais para ficar insultando a Heather. Por que alguém falaria coisas tão horríveis sobre uma pessoa desaparecida? Eu acho que foi isso que espantou as pessoas. Em vez de mostrar solidariedade, ela estava chamando a Heather de p*** no Facebook para todos lerem. Apesar do comportamento cada vez mais suspeito dos Moores, as autoridades têm dificuldade para fazer acusações. Ainda não havia provas suficientes para deter ele pelo desaparecimento da menina. Não tínhamos um corpo, nem evidências de que aquilo fosse um crime. Não tinha uma arma, aquilo não era o bastante. Mas então a polícia recebe dados há muito tempo solicitados à operadora de Heather. E eles revelam uma bomba. Eles realmente conseguiram obter muitas informações sobre a localização do celular. Depois da ligação do telefone público, e depois que a Heather ligou para a casa da Bree, ela disse para a amiga não sair de casa. A Heather acabou saindo de casa.
Os registros telefônicos mostram que, por volta das 3h38, ela ligou para o Sidney. Mas agora o registro indica que ela estava no Peachtree Landing. Mas às 3h42, o celular fica sem sinal. Ele não está mais conectado a nenhuma das torres. Então a gente sabe que aconteceu alguma coisa. Porque ela liga e de repente, bum, fica sem sinal. A polícia está em dúvida sobre a localização de Sidney naquele momento. Mas, semanas depois, uma mulher que mora perto dos Moorers entra em contato com uma informação intrigante. Uma cidadã telefonou e disse: "Olha, eu estava acompanhando tudo pelo Facebook. Eu sei que o carro foi encontrado no Peachtree Landing. E eu sei que os Moores moram no fim da 814. Então, ela disse à polícia: se ele foi ao Peachtree Landing, vai estar gravado no meu sistema de vigilância." O vídeo mostra um veículo vindo da direção da casa dos Moores indo para Peachtree Landing. E um veículo que parece exatamente igual voltando do Peachtree Landing. Eles não conseguem identificar a placa do veículo, mas a polícia não acha que seja uma coincidência. Parece a picape F-150 preta dos Moorers. Naquele horário, a picape teria chegado ao Peachtree Landing no mesmo momento em que o celular da Heather Elvis ficou sem sinal. Pouco tempo depois, dá para ver a picape voltando pela câmera, indo em direção à casa do Sidney Moore. Eu acho que esse momento mudou tudo. Armados com a nova evidência, os policiais se apressam para obter um novo mandado de busca. E na manhã do dia 21 de fevereiro, eles abordam os Moorers. A polícia invadiu a casa, procurando por qualquer tipo de coisa. Eles descobriram que o interior da casa estava uma bagunça. Havia batatas mofadas, carne podre e restos por toda a cozinha. Os quartos das crianças estavam cobertos de lixo. O quintal estava cheio de fezes de animais. O lugar estava imundo. Foi quando coletamos a maior parte das evidências. Os computadores, várias escopetas e uma pistola. A polícia também apreende a picape F-150 preta para processamento. Então, com base nas evidências coletadas, a polícia realiza uma manobra crucial. Depois do segundo mandato de busca, a polícia também obteve um mandato de prisão. O Sidney e a Tammy Moore foram detidos. Eu não diria que foi satisfatório, mas com certeza foi um alívio. No dia 24 de fevereiro, a chefe de polícia do condado de Horry, Sandra Rhodes, realiza uma coletiva de imprensa para anunciar as acusações. Conseguimos chegar à conclusão de que a Tammy e o Sidney Moore foram responsáveis pelo desaparecimento da Heather Elvis e pelo assassinato dela. O Sidney e a Tammy Moore foram acusados pelo assassinato da Heather Elvis e por sequestro. A acusação de assassinato é uma coisa muito estranha de ouvir saindo da boca de alguém, junto com o nome de alguém que você ama. E eu acho que foi o pior choque de ouvir isso em voz alta pra mim. Quando eles acusaram de assassinato, meu coração se despedaçou, porque eu entendi que eles descobriram alguma coisa e tinham provas de que a Heather tinha morrido. Quando eu descobri que eles tinham sido acusados de assassinato, eu achei bem difícil de engolir. Eu sou uma pessoa que precisa de fatos. Então, eu queria uma prova. Eu queria saber o que aconteceu. A gente imagina um mundo em torno da gente onde a nossa família é intocável. Nada pode acontecer com eles porque é a nossa família. Eu não sou ingênua. Eu sei o que acontece no mundo. Mas naquele dia o mundo se abriu e me engoliu totalmente. Versão brasileira, Vox Mundi. Tudo bem, cara? Opa! Qual é o seu nome? Sidney. E qual é a sua relação com ela? Não tem relação nenhuma. Já teve alguma relação? Nós tivemos uma relação, só que eu terminei. Já passou por perto da área de Peachtree Landing? Não. A gente tem que encontrar ela. Tá, tudo bem. Quero que vocês encontrem ela. Tem alguma ideia de onde ela possa estar? Nenhuma. Tá, muito obrigado. Tá tranquilo. Tem alguma coisa errada. É um dos crimes mais arrasadores dos últimos tempos.
Aquela menina foi tirada da família dela logo antes do Natal. É de partir o coração. Heather Elvis, de 20 anos, desaparece sem deixar vestígios. É o lugar mais escuro e isolado do condado de Horry. Eles estavam desesperados por respostas, mas não tínhamos. Neste programa especial, iremos explorar a fundo um arriscado triângulo amoroso. Eu disse, eu sou casado e sou feliz no meu casamento. Ela disse, então tá, e desligou. Ele tinha sido algemado à cama pela esposa. Eles estavam assediando uma menina de 20 anos. Ela ficou aterrorizada. Fizemos entrevistas exclusivas com os amigos e familiares arrasados de Heather. Eu sou uma pessoa que precisa de fatos. Eu queria uma prova. Queria saber o que aconteceu. Tantas coisas ficaram incompletas na vida dela. Coisas que ela não vai poder nunca fazer. E também conferimos de perto 2 dos julgamentos mais polêmicos dos últimos tempos. Isso é uma fraude, não tem ciência nenhuma, é pura bobagem. Você disse, Sidney me traiu nos meses de setembro e outubro com uma psicopata. Isso. É tudo um jogo, tudo não passa de um jogo, a culpa não é minha. Eu quero que as pessoas saibam a verdade. Ela merece ser encontrada. Mistério ID. O caso Heather Elvis. Um juiz decide que Sidney e Tammy serão julgados separadamente e que Sidney será o primeiro. O Estado começa a preparar a acusação de forma intensa. Meu nome é Jimmy Richardson. Eu sou o principal advogado de acusação para os condados de Horry e Georgetown, na Carolina do Sul. Este é um caso singular. Existiam muitas provas circunstanciais. É quase como ter que montar um vaso que foi estilhaçado. Tínhamos que encaixar cada peça no seu lugar. Richardson entrega o dossiê a um membro sênior de sua equipe. Eu sou a Nancy Livesay, eu sou promotora no condado de Horry. Peguei o caso dos Moores em 2015. Eu acho que nunca havíamos tido um caso igual a esse na Carolina do Sul. Já estive no tribunal com a Nancy Livesay. Ela pensa como um bulldog e pode atacar as pessoas se ela achar que é preciso. Conforme a pressão das acusações de assassinato e sequestro aumenta, Sidney pede para um dos advogados mais importantes da Carolina do Sul conduzir sua defesa. O Sidney contratou Kirk Troslow. Ele não é extremamente dramático nos tribunais, mas ele tem um comportamento despretensioso que conquista as pessoas. Desde o começo foi muito complicado porque foram feitos juízos apressados com os comentários, as reportagens e tudo. Toda a culpa foi colocada automaticamente no Sidney. Esse foi o nosso primeiro caso em que o Facebook se interessou. As redes sociais se interessaram. Havia um frenesi em torno do caso. Membros da comunidade estavam escolhendo lados. Alguns apoiavam a família Elvis, outros apoiavam a família Moore. E as pessoas ficavam se atacando nas redes sociais. A Tammy, o Sidney e os familiares deles entraram nos nossos perfis, adicionaram nossos amigos e começaram a mandar mensagens. Eles chamavam Heather de coisas detestáveis. Eu não conseguia entender. Para Terry Elvis, a guerra virtual evolui no dia 9 de novembro. Aquela noite eu tirei o lixo e coloquei na lixeira. Eu ia levar até a calçada. Quando eu estava começando a puxar, eu ouvi pá, 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 e eu senti a vibração na lixeira. As balas só não acertaram o lugar onde eu estava porque eu tinha acabado de puxar a lixeira. Isso é loucura. O pai de uma mulher desaparecida que está de luto, de repente vira alvo de uma tentativa de assassinato. A polícia investigou, mas, por algum motivo, não conseguiu descobrir o responsável. Os Moorers também alegam ser vítimas de assédio e Sidney vai à imprensa para desabafar. É tudo um jogo, tudo é sempre um jogo, mas isso não é um jogo. Nunca foi. Nunca foi um jogo desde o começo. A maldade que eu vi nas outras pessoas me impressionou.
Como alguém pode ser tão ruim com uma pessoa que nem conhece por conta de um caso que ninguém entendeu? E por uma coisa que não foi a gente que fez. Então, em 10 de março de 2016, a promotoria faz uma declaração chocante. Um avanço no caso do assassinato de Heather Elvis. A acusação de assassinato contra as 2 pessoas suspeitas de matá-la foram retiradas. Segundo a polícia do condado de Horry, Sidney e Tammy Moore, sequestraram e assassinaram Elvis em dezembro de 2013. O corpo dela ainda não foi encontrado. Mesmo com todas as evidências que eles coletaram na casa dos Moores, não havia nada que pudesse justificar as acusações de assassinato. O disco rígido, a picape, as armas... Não havia resíduos, nenhum DNA, nada que pudesse sustentar a acusação. Mas havia uma evidência faltando que talvez fosse o maior problema de todos. Sem um corpo, é preciso ter muitas outras provas. E nós não tínhamos. Sabíamos que a Heather não estava mais entre nós e que os Moores eram culpados. Mas saber de algo e conseguir provar isso são coisas bem diferentes. Sendo advogado da acusação, eu não achei que tínhamos o suficiente para justificar a acusação de assassinato. Mas para o sequestro, eu estava confiante de que nós tínhamos o bastante para avançar. Isso foi um golpe duro para os promotores. Na verdade, todos começaram a se questionar se eles tinham evidências até mesmo para obter a condenação por sequestro. Aqueles promotores tinham muito trabalho pela frente, eles teriam que provar exatamente o que aconteceu com a Heather Elvis. Em 20 de junho de 2016, o julgamento de Sidney Moore finalmente tem início. Para entrar no tribunal, você tem que passar por portas duplas e um detector de metais. E a Tammy Moore saiu pelas portas no mesmo momento em que eu entrei. Nós acabamos nos trombando uma com a outra e ela congelou totalmente. Ofegou bem alto e assim que ela olhou nos meus olhos, ela desviou o olhar. Ela não conseguia olhar para mim porque naquela época eu era quase idêntica a Heather. E eu acho que isso afetou ela, de verdade. E eu achei ótimo. 2 anos e meio depois do desaparecimento de Heather, a promotoria começa a apresentar o caso ao público. A equipe da acusação era eu e o Martin Spratling. O cerne desta questão é um caso. Um caso extraconjugal que aquele homem, o réu, Sidney Moore, tinha com Heather Elvis, de 20 anos. O gancho dele era de que basicamente não poderia ter sido outra pessoa senão o Sidney Moore. O objetivo era eliminar qualquer outro suspeito. Nosso objetivo era simplesmente provar que Heather Elvis foi atraída para fora e para longe da própria casa, onde ela estava segura, até um local onde ela não estava segura e foi sequestrada. Segundo a lei de sequestros, se você prepara uma armadilha, atrai uma pessoa para a armadilha, ativa a armadilha, captura a pessoa, a aprisiona, detém, você é tão culpado de sequestro quanto alguém que aponta uma arma e tranca a pessoa no porta-malas. O Martin queria mostrar que a ligação do telefone público se encaixava na definição de sequestro. O Sidney usou um subterfúgio para atrair a Heather para fora de casa, e isso é sequestro. Kirk Troslow inicia a defesa de Sidney zombando do desempenho do Estado. Bom, então por que a gente está aqui? Tá tudo resolvido. O Estado nem tentou dizer o que aconteceu com a Heather, nem para onde ela foi levada ou como ela foi levada. Eles só disseram que o Sidney estava por perto e podia ter sido ele. Não tem cena do crime, não teve luta, não tem provas físicas na picape dele, nem no carro dela. Não tem DNA. Eles montaram um caso só com evidências circunstanciais. O ônus era nosso. Acho que o Kirk sabia que ia ser um caso difícil para nós. No fim desse julgamento, vocês ainda vão estar em dúvida. Vocês não vão estar convencidos. Não vão estar convencidos. Depois que o advogado de defesa, o Kirk, terminou o discurso de abertura super confiante, a acusação chamou sua primeira testemunha. A primeira pessoa que nós chamamos foi a Jessica Cook, que era gerente no Tilted Kilt. Ela era a mulher que podia descrever a Heather, quem era o Sidney e como foi o relacionamento deles quase até a época em que ela desapareceu.
Durante aquela época, você notou alguma diferença na aparência física dela? Sim. Então, por favor, fale sobre isso ao júri. Eu era encarregada dos uniformes no Tilted Kilt. O sutiã, o top e o kilt éramos nós que fornecíamos. Ela precisou trocar o sutiã. Ele aumentou alguns números e ela também pediu um kilt maior. Ela começou a ficar preocupada quando precisou trocar o sutiã e o kilt. Aquele dia, eu perguntei num tom de brincadeira, mas falando sério, se tinha alguma possibilidade dela estar grávida. Ela ficou com uma expressão neutra e aí eu perguntei de novo e ela disse que sim. Até o fim do relacionamento da Heather com o Sidney, ela não estava saindo com mais ninguém além dele. Então, o Sidney era o único que podia ser o pai. Uou! Então se a Heather estava mesmo grávida do Sidney. E ele sabia, ou... mais importante, se a Tammy sabia... isso tinha tudo para ser uma motivação. E, pelo que você sabe, ela chegou a fazer um teste de gravidez? Ela fez um no banheiro do Tilted Kilt, sim. Tá. E, por acaso, você chegou a ver o teste de gravidez? Vi. Certo. Então, diga ao júri qual foi o resultado. Estava escrito erro. O teste foi inconclusivo. Ou então ela não urinou bastante. Pelo que eu soube, ela não quis fazer outro teste. Eu acho que ela não queria saber o resultado de verdade. Se a Heather estivesse mesmo grávida do Sidney, aquilo se tornava muito mais do que simplesmente um lance ou um caso. Então, pode-se supor que se a Tammy soubesse da possibilidade de a Heather estar grávida, a situação poderia se complicar. Para tentar validar uma evidência crucial, a acusação convoca um perito audiovisual chamado Grant Fredericks para depor. O vídeo mais importante do julgamento veio de um comércio local que ficava na estrada que levava ao cais, Picktree Landing. Ele mostra um veículo passando por volta das 3h35 da manhã. Nós nunca tínhamos usado, na verdade, ninguém na Carolina do Sul tinha usado um perito audiovisual antes. Mas era muito importante mostrar que aquela picape era mesmo a F-150 do Sidney Moore. O Fredericks analisou aquele vídeo em preto e branco de baixa qualidade. Ele usou uma técnica chamada análise do padrão dos feixes dos faróis. E o que é isso? Bom, o Fredericks explicou que é para identificar como os faróis de cada veículo específico iluminam a estrada. Explique um pouco para o júri as técnicas e os métodos que o senhor usou nesse caso. Neste caso, a técnica é uma comparação fotográfica entre os vídeos. O Fredericks disse que foi até o local no mesmo horário em que o vídeo original foi filmado. E então ele passou uma série de veículos diferentes pela câmera. Ele precisou passar com várias picapes diferentes na frente do mesmo sistema de vigilância para poder comparar com o vídeo original. Ele tinha que comprovar que não podia ser nenhuma outra picape, só a do Sidney Moore. E, na sua opinião, era aquela picape que aparece no vídeo de segurança da madrugada do dia 18 de dezembro? Isso mesmo. O senhor determinou que era a picape do réu? Correto. O testemunho de Fredericks, junto com os registros telefônicos, criam uma hipótese assustadora sobre o que pode ter acontecido com Heather Elvis. A hora em que a picape teria chegado ao Picktree Landing é a mesma hora em que o celular da Heather ficou sem sinal. Então, logo depois disso, dá para ver a picape voltando pela câmera, indo em direção à casa do Sidney Moore. Será que a Heather estava na picape? Era o Sidney quem dirigia? Ou será que era a Tammy? Não sabemos. Durante o contra-interrogatório, Truslow aborda a metodologia de Fredericks. Como perito forense audiovisual, o senhor está familiarizado com o procedimento chamado pode me ajudar com essa palavra? Fotogrametria, senhor. O senhor atestou que, com base na sua experiência, não existem dois veículos em qualquer lugar com o mesmo padrão de feixe de luz. Essa é a minha experiência. Ele basicamente disse que o carro tinha uma impressão digital. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o padrão dos feixes dos faróis é um dos elementos que nós avaliamos na comparação entre veículos. Nós analisamos e comparamos.
Esse negócio de padrão dos faróis é uma fraude. Não recebeu nenhuma validação científica. Não tem nenhuma ciência. É pura fraude. A acusação estava apelando para o padrão dos feixes de luz dos faróis. E eu acho que isso nos pegou de surpresa. E talvez tenha pego o júri de surpresa. Porque se essa é uma das melhores provas que eles têm, o caso é mesmo sólido? A próxima a testemunhar foi a Mia Betia. Era da divisão estadual da polícia. Ela trouxe um vídeo fascinante que foi captado naquela noite mostrando o Sidney Moore. No interrogatório inicial, Sidney mencionou aos investigadores que havia parado em um supermercado na noite do desaparecimento de Heather, mas foi o que ele comprou lá que realmente chamou a atenção da acusação. Primeiro parece que ele está procurando por alguma coisa. E aí ele pega um item em uma das gôndolas. Depois ele vai até o caixa. A nota fiscal mostra que ele comprou um teste de gravidez e um cigarro, tipo um charuto. E ele pagou pelos itens em espécie. O mais importante era a hora. O teste de gravidez foi comprado perto de 1h21 da manhã do dia 18. Logo depois de comprar aquele teste de gravidez, ele foi usar o telefone público, a 1h33 da manhã, para ligar para Heather Elvis. Então, as circunstâncias indicam que ele ligou para a pessoa para quem ele comprou o teste. Mostrar aquele vídeo no tribunal acabou afetando Sidney. E ele não tinha a menor intenção de se levantar na tribuna e falar por si e testemunhar perante a corte. Mas isso não significa que ele não queria ser ouvido. Então fez a segunda melhor coisa. Chamou a imprensa local. Eu comprei o teste para minha esposa. Ela estava no carro quando eu comprei. Ela fez na mesma noite e deu negativo. Eu sei que a acusação está desesperada. Eles precisam da condenação. É só isso que eles querem. Foi uma tática muito esperta ao sair do tribunal. Era de se esperar que ele ficasse nervoso sob a pressão das luzes e das câmeras, mas ele não titubeou. Ele não vacilou. Ele estava claramente tentando conquistar a simpatia do público. E ele estava fazendo um ótimo trabalho. Eu fiquei chocada. Você não pode sair e dizer para a imprensa, eu sou inocente, e depois, no tribunal, não dar um depoimento para não se expor a um contra-interrogatório. Nancy Livesey, então, dirige-se diretamente ao júri, com uma emocionada declaração final. Este não é apenas o dia do Sidney Moore, é o dia da Heather Elvis. Não se esqueçam disso. Nancy Livesey resumiu a coisa toda perfeitamente no encerramento. Ela disse: o Sidney ligou para Heather de um telefone público, dizendo para ela encontrá-lo no Picktree Landing. Logo depois, a picape do Sidney foi vista por câmeras de segurança indo direto para lá. A Heather estava no cais sozinha, esperando no escuro e ligando para o Sidney diversas vezes sem resposta. Mas assim que o Sidney chega ao cais, o telefone dela fica sem sinal. A picape dele é filmada mais uma vez, voltando pelo mesmo caminho até a casa dos Moores. E a Heather nunca mais foi vista. Para mim, é um caso convincente. Não tinha mais ninguém. Todas as coisas apontavam para o Sidney Moore. Eu quero pedir para vocês se retirarem e contemplarem tudo isso. Eu vou pedir que vocês o declarem culpado por sequestro. Tudo aponta para ele. Obrigada pela atenção. Agora é a vez de Kirk Truslow dirigir-se ao júri pela última vez. A única coisa que eu sei é que o Sidney Moore não sequestrou a Heather Elvis. Eu não posso provar que ele não sequestrou a Heather Elvis, porque não dá para provar uma negativa. Ele tinha quase 40 anos. Não tinha antecedentes. Eu não acho provável que alguém aos 40 anos saia e mate alguém. Essa é a minha opinião. Truslow então apresenta uma nova teoria surpreendente em defesa de Sidney. Eles fizeram questão de enfatizar como é escuro em Peachtree Landing. Imaginem a Heather Elvis lá nessas condições. Tudo escuro e isolado. Não dá para enxergar nada. Também não dá para ver quem está na picape.
Se não é a Tammy Moore que está lá, obviamente não dá pra ver quem está na picape antes de entrar. Eles fizeram questão de enfatizar como é escuro em Peachtree Landing. Imaginem a Heather Elvis lá nessas condições. Tudo escuro e isolado, não dá pra enxergar nada. Também não dá pra ver quem está na picape. Quem tinha motivação para fazer uma coisa dessas? A pessoa que nunca demonstrou nenhum tipo de comportamento agressivo ou maldoso em relação a ninguém, incluindo a Heather Elvis? Ou a pessoa que não parava de assediar e ameaçar e não deixava Heather Elvis em paz? Eu não sei se foi ela ou não, mas essa era a minha teoria e, com base nas evidências, eu segui para onde a ideia me levou. Ninguém estava esperando essa reviravolta. Até então, eles eram tratados como uma unidade, o Sidney e a Tammy, e eles tinham as mesmas motivações. E agora isso. Até pode ser uma boa estratégia de defesa culpar a outra parte, mas quando se tem uma pessoa como a Tammy, tão volátil, só dá para imaginar o que iria acontecer naquela casa. Após os argumentos finais, o júri delibera e as famílias aguardam. Aquele era o ápice de um caso que levou anos. Então, imagina como as famílias estavam se sentindo. Havia uma ansiedade por respostas. E as horas passavam sem chegar nenhuma. Mas, logo uma notícia surpreendente chega do tribunal. Após passadas quase 9 horas de deliberação, o júri ainda não conseguiu chegar a um veredito e o julgamento de Sidney Moore por sequestro foi anulado. Em um processo penal, é preciso convencer 12 pessoas de que alguém é culpado acima de todas as dúvidas. O júri ficou dividido, 10 contra 2. 2 pessoas simplesmente não estavam convencidas de que ele fosse culpado pelo sequestro. Eu não fiquei empolgado com isso. Mas eu também não fiquei decepcionado porque ele não foi condenado e não seria preso. Quando o júri deixou aquela sala, era como se eles estivessem abandonando a minha filha. Desculpa pelo meu estado. Normalmente eu não fico tão sensível. Aquela foi a pior sensação do mundo. Foi muito difícil ver eles indo embora. Para a Live CI e sua equipe, o resultado é um golpe. Um impasse significa que nós não convencemos 12 pessoas acima de qualquer dúvida razoável. E nós teríamos que julgar o caso de novo. Então, era hora de dar um passo para trás e avaliar se tinha como melhorar. Depois da anulação, a acusação ficou chocada. Eles tinham que pensar sobre o novo julgamento, mas o próximo item da lista era o julgamento da Tammy, que vinha em seguida. E aquele prometia ser explosivo. Tammy Kaysen Moore, M-O-O-R-E-R. A acusação já sabia a essa altura, com o impasse do júri, que eles teriam muito trabalho pela frente agora que era a vez da Tammy. Eles não tinham tantas provas contra a Tammy quanto como contra Sidney. E apesar da Tammy estar prejudicando a defesa ao ficar atacando a pobre família de luto, o verdadeiro desafio seria conectar a Tammy ao sequestro. Mais uma vez, a família Elvis está em posição de destaque. Era de se esperar que o segundo julgamento fosse mais fácil, que a gente ia estar acostumado e ia lidar melhor com tudo. Mas parecia que cada vez ficava pior, cada vez ficava mais difícil. Um novo membro da equipe de acusação se levanta para fazer a declaração inicial. Meu nome é Christopher Helms, eu sou advogado assistente. Eu sabia que era um caso de evidências circunstanciais. E eu queria convencer o júri de que estava tudo bem. Eles podem insistir nisso durante todo o julgamento. E eles estariam totalmente certos. É um caso com evidências puramente circunstanciais. Eu disse ao júri, circunstâncias não mudam. Relatos de testemunhas mudam, memórias somem, mas circunstâncias não mudam. O fato de que era a picape dos Moores indo até o cais nunca vai mudar. O fato de que o Sidney Moore ligou para ela daquele telefone público nunca vai mudar. O fato de que ele foi a última pessoa que falou com a Heather Elvis nunca vai mudar. O Chris Helms destacou o triângulo amoroso. E como a Tammy Moore ficou com tanta raiva e tanto ciúme do caso entre a Heather Elvis e o Sidney Moore,
que ela tramou junto com o Sidney o sequestro da Heather. É uma coisa você ter tido um caso com o meu marido. É uma coisa você ter me humilhado nessa cidade. Mas é uma história totalmente diferente você estar carregando um filho do meu marido. É inaceitável. É assim que o plano tem início. É assim que a conspiração começa. Então, os advogados de Tammy se preparam para defender sua cliente. Eu sou Greg McCollum e representei a Tammy Moore. Se o governo decide pegar você, eles não ligam para o preço. E não ligam para quanto tempo demore. É algo assustador para uma pessoa enfrentar. O governo está tentando usar a Tammy como bode expiatório. Nesse caso de desaparecimento. Ela estava esperando para contar a própria história, contar a verdade, limpar seu nome. Ela não fez isso. Há séculos, o governo gosta de usar bodes expiatórios. É uma coisa que a sociedade deseja, que as pessoas querem. Para oferecer uma visão da dinâmica no lar dos Moorers, depois que Tammy descobriu sobre o caso de Sidney e Heather, a acusação chama Jacob Melton para depor. O Jacob Melton era um amigo da família Moore. Ele passava bastante tempo na casa deles. Surgiu um novo detalhe durante esse depoimento. Jacob disse que uma vez, quando estava na casa, ele viu Sidney com uma nova tatuagem. Do que era a tatuagem? Do nome dela, Tammy. Certo. E onde ficava no corpo do Sidney? Na parte abaixo da barriga. Me mostre, por fora da sua camisa, onde ela estava. Bem aqui. Logo abaixo do umbigo. Você alguma vez ouviu a Tammy mencionar a Heather Elvis ou qualquer coisa sobre o Sidney Moore ter um caso? Quando o Sidney Moore fez a tatuagem, eu me lembro dela dizer: se você não tivesse se metido com aquela menina, isso não teria acontecido. Nós achamos que a Tammy o obrigou a fazer a tatuagem. Ela era como uma marca. Era um castigo pelo caso que ele teve com a Heather Elvis. Obrigar seu marido a fazer uma tatuagem como aquela é quase como um fazendeiro marcando gado. Se isso não é comportamento controlador, eu não sei o que é. Na tentativa de explicar o que aconteceu com Heather Elvis, a acusação chama Donald DeMarino para depor. Você conhece a Tammy Moore? Conheço. E como você conhece ela? Somos parentes, primos. Depois do desaparecimento, você viu alguma foto da Heather Elvis na casa? Vi. E onde você viu esta foto? Num celular. O DeMarino declarou que estava em um churrasco na casa dos Moorers. Ele tinha saído para fumar junto com o Sidney. Quando o Sidney, de repente, pegou um celular e mostrou uma foto perturbadora. O juiz não deixou ele descrever com detalhes diante do público, mas o que ele descreveu foi assustador. Parecia que a Heather Elvis era capaz de andar ou falar na foto do celular? Não, senhora. E depois de ver aquela foto, você imagina que a Heather Elvis possa voltar a aparecer? Não. E você sabe por que aquela foto foi tirada? Imagino que foi para Tammy Moore. Nós perguntamos, o Sidney disse alguma coisa? E a resposta dele foi, disse, ele me contou que tinha tirado a foto como prova de que ele tinha feito o que eles tinham combinado. Quando nós apreendemos os eletrônicos, muitas informações haviam sido deletadas. Nós conseguimos recuperar parte dessas informações, mas essa foto não foi recuperada. Esse foi o primeiro testemunho concreto indicando que depois que a Heather foi ao Peachtree Landing, ela foi morta pelos Moores. E, sinceramente, aquilo mudou tudo. Durante o contra-interrogatório, McCollum pressiona DeMarino sobre seu consumo de drogas. Já usou drogas ilegais, não usou? Usei. E você tem mãe, né? Tenho, sim. E quando usou drogas e fez outras coisas que não devia, você mentiu para sua mãe? Não. Não? Não, eu sempre fui honesto com minha mãe. Então McCollum apresenta a gravação de um telefonema que DeMarino fez para sua mãe enquanto cumpria pena por crimes envolvendo drogas, em que eles discutem a fotografia. Por que você não me disse que eles te mostraram uma foto?
Isso é mentira, mãe. Para de acreditar em qualquer merda que te falam e vê se você me escuta. Eu ainda vou ter um treco por causa de toda essa p... de verdade. É você falando com sua mãe, certo? É. E você disse que não é verdade, certo? Certo. Mas eu não queria que ela ficasse estressada com esse caso. Então, quando você disse que nunca mente pra sua mãe, sob juramento, você estava mentindo, não estava? Se é o que você acha. Bom, estava ou não estava? Tava. Estava. Tá me irritando. O DeMarino derreteu com tudo aquilo, teve um colapso completo. Ele estava tremendo, irritável, agitado e, sinceramente, a credibilidade dele estava indo pelo ralo. Nós não prometemos nada ao dono de DeMarino. Ele só tinha um motivo para testemunhar, que era dizer a verdade. Quando Donald DeMarino termina seu depoimento, a acusação encerra e todos os olhos se voltam para Tammy Moorer. Durante o julgamento, a Tammy ficou ativa. Ela fazia várias anotações, ela sussurrava no ouvido do advogado de defesa. Ela estava envolvida. E todos estavam se perguntando se ela ia se manifestar. E no 9º dia do julgamento, esta dúvida é sanada. Excelentíssimo, a defesa convoca Tammy Moore. Com certeza, aquele foi um momento de agitação no tribunal. A acusação tinha pintado aquela mulher como uma obsessiva e furiosa, volátil e abusiva. E agora ela ia dar um depoimento. E ela teria que responder todas as perguntas sob juramento. Não dava nem para imaginar o que ela iria dizer. Você jura solenemente que o depoimento que dará à corte neste caso será a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus? Em nome de Deus. A maioria dos advogados diria ao cliente: nem pense em se manifestar, porque vai sofrer com o contra-interrogatório. Mas acontece que a Tammy me parece ser uma mulher que não gosta de receber ordens. Tammy Kaysen Moorer, M-O-O-R-E-R. Quando ela abriu a boca e falou o nome dela, meu coração se despedaçou. McCollum começa perguntando a Tammy sobre o peso das acusações contra ela. E você vive sob esta pressão há quase 5 anos? Há quase 5 anos já. Tem sido fácil? Não, não tem sido. A Tammy com certeza apostou na empatia. A vida dela foi paralisada. Ela não podia mais educar os filhos. Ela perdeu o pai e não podia ir ao enterro, porque estava detida pela acusação de homicídio. Então você foi à funerária escoltada pela polícia? Totalmente presa, com as mãos algemadas nas minhas costas e com os pés presos juntos. Eu acho que um dos principais objetivos dela era conquistar algum grau de compaixão do júri. Ela queria se apresentar como uma vítima. Você sequestrou a Heather Elvis? Não sequestrei. Eu quero que as pessoas saibam a verdade. E também quero que ela seja encontrada. Eu acho que ela merece ser encontrada. E eu acho que eles desvirtuaram o caso, não fizeram justiça por ela. Cada centímetro do meu corpo dizia: levanta e diz que ela é uma mentirosa. Mas eu não conseguia me mexer. Isso é tudo, excelentíssimo. Agora o Estado teria a chance de contra-interrogar em público a Tammy Moore. E nós estávamos sentados lá, prontos para assistir uma explosão. Senhora Moore, a senhora sabe quem eu sou? Sei. Certo. E quem Nancy sou eu? Livesey. Você tornou a minha vida um inferno. Posso fazer uma pergunta para você? Não, senhora. Não? Tudo bem, desculpa. A partir da primeira pergunta que a Nancy Livesey, a promotora, fez, deu para ver o comportamento da Tammy mudar. A tensão no tribunal era palpável. Livesey começa pressionando Tammy sobre seus posts agressivos sobre Heather. Você disse: Sidney me traiu nos meses de setembro e outubro com uma psicopata. Foi o que disse. Eu acho que aquela está no inferno. Foi isso que você disse? É o que está aí. Certo. E o que fez você pensar que a estava no inferno? Acho que eu só estava sendo estúpida, Nancy. É só o que eu posso dizer. Nós já nos encontramos fora desse tribunal? Eu acho que não. Tá. Eu não lembro quando começamos a nos tratar pelo nome. Espera aí.
Acabei de ouvir a Ré chamar a procuradora pelo primeiro nome. Tammy, se você quer se colocar no mesmo nível que a Nancy Livesey, querida, não é assim que funciona. Então Livesey confronta Tammy sobre as mensagens sexuais que ela enviou a um jovem enquanto estava brigada com Sidney. A próxima mensagem diz: eu estou com muito tesão agora. Logo depois de quando você faz 19 anos. Se lembra disso? Parece ruim, mas você não conhece a história toda. Certo. Eu posso ficar me perguntando com quantos homens casados você já dormiu, mas eu não vou julgar você por isso, porque isso não quer dizer que matou alguém, não quer dizer que sequestrou alguém. Eu sabia que ela estava esperando uma oportunidade para fazer um ataque pessoal contra mim. O júri teve um vislumbre de quem a Tammy Moore realmente era. Após 2 dias de testemunhos, a defesa de Tammy é encerrada. No argumento final da acusação, Nancy Livesey invoca a paixão de Tammy pela Disney e faz uma comparação pungente. Ela tentou comparar a Heather Elvis como a Branca de Neve, inocente, pura, boa. Ela também comparou a Tammy Moore como a Rainha Má, a mulher mais velha e invejosa. Ela dizia: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E tudo estaria bem enquanto ela visse o próprio reflexo no espelho. Mas ela viu esse rosto, o que deu início a essa história. O caso é finalmente entregue ao júri. E após 3 horas de deliberação, a sessão é retomada. O tribunal estava tão cheio que a polícia precisou impedir a entrada de mais pessoas. É de entendimento da corte que o júri já chegou a um entendimento? Tinha sempre aquele medo, por conta do primeiro julgamento, de que esse também fosse anulado. A gente prendeu a respiração. Vou pedir que a escrivã, por favor, leia o veredito. Nós do júri consideramos a ré Tammy Kaysen Moore culpada de sequestro. Eu deixei a minha cabeça pender e fiquei pensando no que foi dito. Quando o veredito foi lido, pareceu que finalmente, pelo menos em relação a Tammy morrer, a gente podia virar a página. A Tammy foi condenada a 30 anos por sequestro e 30 anos por conspiração para sequestrar, com sentenças sendo cumpridas simultaneamente. A Tammy foi considerada culpada, mas isso não respondeu todas as perguntas. Ainda não sabíamos onde a Heather estava. Depois que a Tammy foi condenada, todos sabiam que ainda faltava um julgamento. O novo julgamento do Sidney Moore pela acusação de sequestro. Em setembro de 2019, o novo julgamento de Sidney Moore começa. A acusação apresenta praticamente a mesma lista de testemunhas do primeiro julgamento. Porém, eles destacam uma nova evidência. Foi no final da primeira semana. Eu estava no fundo, trabalhando na minha matéria, e então eu comecei a ouvir um testemunho sobre um vídeo. E eu me lembro de pensar, espera, o quê? Aquilo foi muito inesperado. Da primeira vez em que os policiais foram à casa dos Moorers, eles perceberam um sistema de segurança com várias câmeras. Mas antes que conseguissem um mandado de apreensão, os Moorers trocaram o sistema por um novo. A polícia vasculhou o novo sistema e adivinha só, encontraram um vídeo importante captado 2 dias depois que a Heather sumiu. Aqui na parte da frente estão Tammy, o Sidney Moore, a irmã da Tammy, Ashley, e o namorado dela. Eles estão trazendo o que parecem ser compras para dentro da casa. Então, logo depois disso, eles começam a limpar a picape. Tinha um vídeo deles limpando a picape. Eu não tô falando de uma lavagem rápida. Eles limparam a picape durante horas. Cerca de 30 minutos depois de começarem a limpeza, o Sidney preparou uma fogueira em um dos lados da casa e começou a queimar alguns dos panos que eles utilizaram. Na minha opinião, queimar papel é uma coisa, mas ninguém queima panos, a gente só lava e usa de novo. Aquilo era estranho. Essas 4 horas de vídeo são quase uma indicação óbvia de que a Heather esteve dentro da picape.
E eles estavam se certificando de que não sobrasse nenhum único traço dela. Eu não consegui ver tudo. Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar no colo. Após o fim dos testemunhos, o júri delibera. E desta vez, os Elvis não precisam esperar muito tempo. Notícia de última hora. Sidney Moore foi considerado culpado por sequestro e conspiração relacionados ao desaparecimento de Heather Elvis em 2013. O júri levou cerca de 1h30 para deliberar e chegar a esta decisão. A sentença foi de 30 anos de prisão. Quando eu ouvi que o veredito foi culpado, foi como se um peso caísse dos meus ombros. Mas eu ainda quero respostas. Até o dia em que tudo fica claro, eu acho que a gente nunca vai parar de procurar pela Heather. Até hoje, eu não acho que o Sidney teve qualquer coisa a ver com o que possa ter acontecido com a Heather. Será que a Tammy não foi a responsável? Será que ele ficou sabendo depois? Será que ele não queria entregar a esposa? É possível. Sidney Moore também é condenado por obstrução da justiça e, como sua esposa Tammy, é sentenciado a 30 anos de prisão pelo sequestro de Heather Elvis. A família de Heather ainda tem esperança de um dia finalmente descobrir a verdade. Eu ainda tenho muitas tensões mal resolvidas. Eu estou feliz por eles estarem presos? Sim. Eu gostaria que eles confessassem? Sim. Eu tenho medo de que eles confessem? Sim. Eu sei como lidar? Não sei. Por isso existem organizações para famílias de desaparecidos em combate. Existem coisas que são mais difíceis do que a morte. Não saber é uma dessas coisas. Eu fico muito apavorada, porque a minha irmã foi tomada de mim. E sabe lá o que aconteceu com ela. Eu sei que quando eu tiver filhos, a primeira coisa que eu vou pensar vai ser como seriam os filhos dela. Tantas coisas ficarem incompletas na vida dela. Tantas coisas que ela não vai poder fazer. E que eu vou. Eu me sinto culpada. E não fica mais fácil. Isso paralisa a gente. Eu não posso desistir dela. Não dá pra desistir de quem a gente ama. Versão brasileira Vox Mundi.